Então, iniciando nosso evangelho de hoje, eu vou começar com um texto do evangelho, para depois a gente ir para a nossa leitura e comentário. Chamada e escolha. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Emmanuel. Indo para a nossa leitura e texto de hoje, o texto se chama O Doente Grave. Uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo solícito recebeu-a no pórtico. Anjo amigo, disse ela em voz súplice, sou mãe na terra e tenho 2 filhos, rogo para ambos as bênçãos do céu generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: venho até aqui pedir em particular por um deles que desde muito se encontra gravemente enfermo entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo restituído à saúde. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, respondeu a recém-chegada, pois que medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite. É com o seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que se lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe presente de maneira inequívoca, a ligação com o Pai, amoroso e invisível. E o outro? Indagou o mensageiro divino. Esse, esclareceu a pedinte, um tanto confundida. Qual se lhe for é impossível dissimular, é um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Qual deles entende a sublime significação do trabalho? Interpelou o emissário novamente. O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço. Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra tocada de dolorosas experiências. E o outro? Talvez pelo gênero de vida que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde, nos hotéis de luxo, e permanece estranho a bênçãos da noite, de vez que o corpo, saciado em mesas opíparas e extravagantes, não lhe confere oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? Tornou o mensageiro sorrindo bondoso.
O que está preso à enfermidade angustiosa recebe os amigos de qualquer posição social com disfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que em outro tempo lhe foram inimigos ou perseguidores. E o outro? Os favores do mundo, comentou nobremente a palavra maternal, isolam-lhe a personalidade, à distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas, ou nas regiões elegantes, onde rolam fortunas iguais a dele. Assediados pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou à senda comum. O anjo atento passou a refletir com grande interesse e erguiu de novo. Para qual deles rogas a bênção dos céus, em particular? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, informou a ternura materna. O enviado da providência fixou-a com extrema bondade e concluiu, com sabedoria. Volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem. Já entende a necessidade de união com o divino Pai e o que distingue, em verdade, os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Então, esse texto é do Pontos e Contos, do livro de Chico Xavier, por Emmanuel, o capítulo 6, o doente grave. São os dois textos, eles nos convocam à reflexão, né? Embora eles pareçam diferentes entre si, são iguais no seu fundo, porque ambos tratam sobre né, a chamada e a escolha, e o outro trata da mesma forma sobre a chamada e a escolha, no sentido da vida que a gente leva, né? Como a gente está vivendo a nossa vida e de que forma a gente está ou não está ouvindo as chamadas e as escolhas na nossa união com o Pai, com o Eterno, com o Divino. E aí eu acho que essas coisas elas transcendem, né, os limites sobre o que é material ou não material. Acho que tem muito a ver sobre as nossas atitudes na vida, né? Não é sobre ser rico ou pobre, são ou doente. É sobre como a gente vive a nossa vida. Hoje eu estava lendo um texto muito bonitinho do Paramahansa Yogananda, que são algumas parábolas. E nesse texto, curiosamente, abordava a mesma coisa e brincava sobre o senhor dissoluto ou o senhor honesto, onde um tinha muita riqueza e o outro era muito pobre, mas estava extremamente dedicado à metafísica. E ali houve uma discussão entre ambos sobre porque um era muito pobre, muito doente, o outro muito rico e muito saudável, com esposa perfeita. E o rico, ele questionava muito o senhor honesto, falando que Deus não existia, né? Que aquilo não era... que aquilo só trazia infortúnio. No final, o texto tratava sobre isso. E, ao decorrer de toda essa mensagem, houve um chamado e houve uma escolha. E a reflexão final desse texto, assim como vem agora nessa reflexão, todas as nossas ações no bem, elas têm sempre o seu retorno. Muito embora estejamos ao longo da nossa vida colhendo as ações ou reações das más ações, mas uma hora isso termina, esse ciclo passa, e todo o nosso chamado sobre as boas ações faz valer no seu sentido. Então, quando a gente pensa sobre as nossas escolhas ou sobre tudo o que passamos e vivemos, a gente está sempre dentro dessa lógica, dentro desse fluxo universal da vida, cumprindo o nosso papel, né? Cumprindo com a escolha que fizemos sobre o chamado. E muitas vezes a gente busca fechar os olhos, né, os ouvidos e até a nossa própria boca
né, a esse chamado, nos escondendo atrás de muitas coisas, né? Nos escondendo atrás da falta de tempo, nos escondendo atrás dos nossos compromissos, né, mais imediatos. Mas no fim, no fim do dia, isso são só desculpas para que a gente não esteja, para que a gente não aceite, né, não abrace os nossos compromissos de acordo com o chamado divino, que tá sempre ali, né, ecoando no som no interior da nossa alma, nos convidando à ação, nos convidando ao exercício e à prática da caridade, à prática da compaixão e à prática do autoconhecimento, né? Mediunidade, espiritualidade e conexão com o divino é, acima de tudo, autoconhecimento. É, acima de tudo, conhecer a si mesmo, entender os reflexos na nossa vida das nossas ações passadas e aprofundando, né? E descendo cada camada dentro de nós mesmos nesse eterno redescobrir, né? Redescobrir quem nós somos, por que a gente está aqui, né? Por que a gente reencarna, qual que é a razão da nossa existência efetivamente, qual a razão do nosso sofrimento e para onde a gente está indo, né? Para onde essa vida está nos levando, as nossas atitudes vão nos levar. E eu acho que os dois textos falam sobre isso. E aí, quando a gente pensa sobre o pedido da mãe, vem uma outra reflexão, né? Que é sobre o sofrimento. Porque a mãe, ela procura o anjo do céu buscando alívio para o filho doente, né? Para o filho que ela entendia que estava em profunda angústia, né? Em profundo sofrimento. E no fim, ao longo das perguntas do mensageiro divino, do mensageiro celeste, a gente vai percebendo e vai se confirmando até um dos textos mais bonitos do Evangelho, que não é o doente que precisa de médico, né? Então, muitas vezes é sobre isso. É sobre a gente perceber onde a gente está numa posição de maior conforto que não nos permite ouvir o nosso chamado para que a gente possa entrar em contato com a gente mesmo, com as nossas necessidades mais profundas, que é do autoconhecimento, né? E de buscar alegria nas coisas mais simples, ser tranquilo, né? Conseguir descansar, né? A vida, ela é movimento e também ela é ação e inação. E muitas vezes a gente entra num looping da vida onde a gente entende que só o movimento é ação. E não, né? Dentro desse chamado divino, quando a gente vai buscando o nosso Deus interior, ao longo desse processo a gente vai compreendendo também que é ação e inação, que nesse movimento de ação e inação as coisas acontecem e a gente pode entrar em contato conosco mesmo, que o movimento exacerbado, que tudo o que nos tira muitas vezes de uma autorreflexão faz com que a gente fuja da nossa essência, faz com que a gente perca a grande oportunidade de ouvir o nosso chamado, né? O chamado da nossa alma. E aí eu acho que é bacana também pensar que não é sobre ser rico ou pobre, não é sobre isso. Eu acho que é sobre ouvir o chamado onde quer que nós estejamos, porque nós temos tudo o que precisamos na nossa vida para buscar o nosso autoconhecimento. Basta, de alguma forma, a gente querer ouvir. Acho que são as coisas que mais me vêm assim forte na cabeça ao ler esse texto, né? E pensar sobre a minha vida. E curioso, assim, que ao longo da vida também a gente vai aprendendo a ter gratidão. Com os momentos onde a gente reza com o maior coração é quando a gente está em sofrimento, né? Assim, a gente, nossa, reza que o coração chega a ficar quentinho. Mas ao longo da vida a gente vai aprendendo a rezar também quando a gente está bem, né? E deixar o coração quentinho quando as coisas estão em harmonia, né? Em alegria. A gente aprende a orar, né, a se conectar com o divino em todos os momentos, porque também a gente aprende que a vida é sobre isso, que são sobre ciclos, e que cada ciclo nos permite entrar em contato com a nossa essência, ou acalmá-la. E eu acho que a última coisa que eu gostaria de trazer, assim, do texto,
é sobre o doente, né? Então ali ele estava valorizando o trabalho, ele estava valorizando a vida, ele estava valorizando tudo na impossibilidade da ação, mas ele também estava valorizando o não agir na impossibilidade de ação, entendendo que aquilo também o trazia e o favorecia a uma condição e a uma possibilidade de só daquela forma e daquele contexto entrar em contato consigo mesmo. E eu acho que a vida é sobre isso, né? A gente olhar cada aspecto da nossa vida, cada momento da nossa vida, em estado de oração, meditação, contemplação, ou o que quer que seja, poder se conectar com essa essência divina, assim, com a força central da vida que mora dentro da gente, que está dentro da gente. Ela não é externa, né? Ela é interna. Ela está presente. Nós somos um pedaço da divindade e, como tanto, podemos acessá-la quando nos despimos das nossas intenções, assim, de querer ser, né? E passar a ser tudo o que somos, né? Com todas as nossas luzes e com todas as sombras que essas mesmas luzes produzem. É isso. Do meu lado. Quem quiser sentir a vontade para comentar, por favor, fique à vontade. É interessante que fala de dor, né? E o ano passado foi bem puxado para mim e teve uma época que eu tinha muita dificuldade para andar, muita. E eu lembro de um dos episódios mais doloridos dessa fase minha, foi meus pés inchados e eu sentada no sofá, revoltada, rebelde, bravinha, né? Porque a gente fica rebelde, porque eu, né? Porque eu, né? E eu me lembro que quando eu olhei ao redor, minhas crianças estavam brincando. E quando eu estava na ativa, eu não tinha tempo para olhar isso. E aí foi quando mudou meu prisma, que eu olhei e falei: caramba, eu não estou vendo que eu estou tendo a oportunidade de olhar uma coisa que quando eu estava super 100%, eu não dava a mínima atenção. E assim, eu falo isso com a maior humildade, com o maior respeito, sabe? Então, e ali eu comecei a me conectar mais, né? Eu, como sou uma pessoa mais ativa, mais prática, conectar com a emoção não é um exercício diário, né? A minha criação que eu tive foi sempre uma pessoa prática. Então, ir pela praticidade, não pela emoção. E ali eu comecei a olhar o quanto eu precisava, a pedra bruta que vinha dentro de mim precisava ser lapidada. Então, foi uma oportunidade de muito aprendizado. E hoje, tomo medicação, tudo, né? Ainda tô melhorando, mas quando a gente levanta e anda, assim, eu agradeço a Deus, sabe? A gente começa a valorizar o mínimo, é dar um passo, sabe? Não estar com o pé inchado para andar. Então, é impressionante como a dor ela faz a gente valorizar as pequenas coisas, né? Então, é um grande exercício, porque realmente, quando você está no conforto, muitas vezes você não dá valor. Você só dá valor quando você perde isso. E assim, e eu acho que faz parte do ser humano a gente sempre ter algo para evoluir, né? E assim, se a gente fica 100% o tempo todo, não estou dizendo para não ficar, não, mas o conforto a gente fica no prazer e acaba muitas vezes não tendo tempo para alguns aprendizados. Não que seja fácil, né? Mas só passando pela dor para, sei lá, de repente ter essa conclusão, não sei. Não sei se eu estou falando besteira, mas acho que é uma reflexão aqui, sabe? Eu acho uma reflexão muito importante, inclusive, Ju. Tem um dos textos de Nicanor que eu sou completamente apaixonada, né, da rosa e do espinho, que ele fala que a dor é o impacto do amor sobre as imperfeições humanas.
Então, quando a gente, o que que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que quando a gente está, de alguma forma, num movimento tão confortável que a gente não consegue tratar, né, não consegue olhar para as menores coisas e valorizar as menores coisas que são as mais profundas e que são as que mais vão marcar a nossa vida, né? No final, as nossas boas lembranças, elas são sempre muito singelas, né? Elas não são suntuosas, curiosamente, né? E não importa quanto dinheiro ou não dinheiro você tenha, né? O relato das pessoas estão sempre relacionadas a momentos de muito carinho. E ele fala sobre isso, que a dor é um impacto do amor, é um amor agindo sobre nós, sobre as nossas imperfeições, para que a gente possa despertar, né? Tem sempre esse viés do despertar da alma. Precisamos sempre sofrer para despertar? Com certeza não. Existem diversos tipos de método, mas muitas vezes a gente só acorda, né, com a batida, né, realmente do cinzel sobre nós, né? Ali nos moldando e nos esculpindo de alguma forma. E aí é a dor que faz esse papel. Né? Quantas e quantas vezes, até a gente olhando para a nossa própria história, né? Assim, quando a gente fala sobre nós mesmos, sobre o desenvolvimento da mediunidade, a gente chegou lá através de um processo de longa dor, né? Para que isso pudesse, de alguma forma, nos levar por um outro caminho, né? E se não fosse aquela dor, a gente não teria descoberto tudo que descobriu, ter vivido tudo que viveu, né? E entender muitas coisas e amenizar muitas coisas ao longo da vida através da nossa própria mediunidade, que veio de um processo de dor, né? E ele não é ruim, ele é simplesmente o meio pelo qual a vida encontrou um meio de nos despertar, né? Então não estava falando nada inconsistente. Na verdade, é a nossa vida. Acho que a maioria, né? A maioria vai pela dor, né? Para parar na mediunidade. Né? A maioria, eu não sei. Eu fui pela dor, né? Fui buscar respostas e na realidade é impressionante, que é o que, assim, é o que trata esse texto, né? Muitas vezes, assim, você está num estágio, né? Tão na matéria, eu acho que é isso. Você está tão absorvido pela matéria que você acaba esquecendo o espírito. Sim. E aí, assim, acho que muitas vezes, no meu caso foi, né, a dor que eu fui buscar e, nossa, e aí é o que é muito desse texto, né? Aí você aprende a exercer a humildade, a exercer a paciência, o respeito, a diversidade. Você começa, é isso. Acho que a gente desperta outros sentidos em nós, não outros valores, porque os valores eles estão lá, né? A gente desperta outros sentidos e acaba realmente reconhecendo nas coisas a simplicidade. Tem uma passagem numa dos livros de autobiografia do Chico Xavier que eu acho ela muito bonita, né? Que ele fala muito sobre a simplicidade, que ele vivia numa casa super, né, pequena, assim, vivia num quarto, era um negócio bem simples, né? E as pessoas se incomodavam muito com aquilo, que é muito curioso, né? Porque você não vive a vida da pessoa, se incomodar por isso é bem curioso. E ele falava muito sobre isso, né? Que ele fala que através da simplicidade, através não do pouco, mas do minimalismo, né? Daquilo que ele tinha o que ele precisava para viver, para que ele pudesse olhar o mundo com outras lentes, né? Para que ele pudesse entrar em contato com outras coisas. Eu achei isso muito bonito, né? Muito profundo. E às vezes a gente está imerso em tantas coisas, com tantas coisas mesmo, e não podem, não falo só materiais, entendeu? Eu falo emocionais, de ações, de atitudes, e a gente acaba não olhando simples e não olhando para dentro. E aí, muitas vezes, a vida dá um breque na gente, fala, para agora, né? Antes que dê merda. E aí faz com que a gente se desperte. Eu vou ler um pedaço que está aqui no chat para a gente compartilhar. Então, eu não me lembro onde li ou escutei sobre a importância do ser humano reconhecer que não é estável e o quanto o universo nos mostra isso. Também não tenho nenhuma recordação de ter lido algo sobre isso, mas
o fato é esse, né? É a impermanência. E aí eu acho que entender sobre a impermanência faz com que a gente também consiga olhar para as coisas com uma outra ótica. Isso não significa não viver tudo que se tem para viver na hora que se está vivendo, né? Se você tem X coisa, você vive aquelas X coisas naquele momento. Se você não tem, e você vai viver X coisas em outro momento com outras coisas que você tem, né? Eu acho que é muito sobre isso, a impermanência, o desapego e a vida, né? A vida é sobre ciclos, né? Eu acho que é muito sobre isso. E aí são os resultados do nosso karma e do nosso dharma aplicado na nossa vida. Muito legal, Ju. Se eu puder falar mais uma coisinha, tem um filme na Disney, que é o... Eu tô bom, hoje tô apaixonada pela Disney, né? Hoje é um dia importante para Disney, né? 66 anos de parque. E tem um filme chamado Soul, que tá na Disney, Alma, né? E fala de um músico, que o propósito dele é a música. E ele quer ser o super músico, tudo, né? E aí tá na moda esse lance de propósito, porque a missão, porque é o propósito, e a missão, e o propósito. E aí o filme, assim, eu vou acabar dando um pouco de spoiler, né? Mas ele mostra a simplicidade de coisas que a gente muitas vezes não vê por conta de ficar buscando 100% do propósito. Porque a vida em si é um propósito. Sem dúvida. Sabe, você Viver é sentir um o vento propósito. batendo no seu rosto, sabe, uma hora que você cai, de repente, assim, há uma, sei lá, uma queda, né, assim, você de repente tem uma dor, um sofrimento, muitas vezes vai precisar de ajuda, então aí você tem o apoio das pessoas, porque quando você tá ali no alto, você não precisa de ninguém, né? Então, de repente, aí até demonstra a importância, né, da colaboração, então é muito bonito esse filme e ele mostra o quanto a simplicidade faz parte da vida, não só o propósito. Porque tem muita gente ficando deprimida por busca do propósito e está deixando de ver a simplicidade da vida. É que no fim é o que você falou, né? O propósito da vida é viver, né? Você entrar em contato com você mesmo, né? Esse é o propósito da vida. E quando você entra em contato com o seu eu interior, e você faz isso através da caridade, através do autoconhecimento, né? São dois caminhos ali que são imprescindíveis para o viver. E aí eu falo muito sobre a caridade, porque a caridade te permite te colocar em contato com o próximo, né? E através do próximo você aprende muito sobre si mesmo. Ele é um presente, né? Um presente que a vida traz, onde a gente acaba descobrindo mais sobre nós nesse processo de ajudar o próximo. A gente está ali realmente sendo ajudado 1000 vezes, né? E quando a gente fica realmente, acho que nessa neura de. Porque, de novo, é uma busca exterior, né? Então, quando você vai para um propósito e buscando uma coisa exterior, por princípio vai dar errado, porque no final do dia você está colocando para fora aquilo que você só pode encontrar para dentro. E aí, depois, aquilo que você encontrou dentro, ele vai ter efeitos e vai espargir para todos os lados, né? Porque não há como não ser assim. E aí acho que a vida vai de novo seguindo o seu rumo, né? Muito bom. Alguém mais gostaria de complementar, colocar suas reflexões? Pode colocar no chat também, se não se sentir à vontade para conversar, não tem problema. Lê, eu vou ler uma frase aqui que eu achei bem bonita, que é sobre isso que eu estava falando. Ele fala, o Anderson Martins, ele fala que é para a gente não buscar estabilidade, pois tudo na vida é temporário, para a gente procurar o equilíbrio, para que consiga ficar em pé independente do que vier, porque apenas as ações se propagam. O que você faz aos outros é o teu legado por muito tempo. É para plantar boas sementes e esperar que o jardim seja cultivado. Eu acho muito interessante essa frase. Verdade, muito bonito. Você pode repetir de novo só o finalzinho, Gi?
Ele fala que o que você faz aos outros é o teu legado por muito tempo, que será o que será lembrado. E que plantando boas sementes, o jardim, só esperar que o jardim será cultivado. Ah, legal, é porque na hora passou um carro aqui. Não muito bonito, mas é isso. Eu acho que sintetiza bastante o que a gente estava discutindo, né? Aquilo que o seu propósito, no, no fundo, ele é o combinado das tuas ações e do teu autoconhecimento, né? É a soma dessas duas coisas. E não uma coisa externa, né? Algo que está alheio à sua pessoa e ao seu desenvolvimento pessoal. Muito bacana. A Alessia queria falar, eu vi você vindo com o dedinho. Esse filme, você é muito observador, hein, Ale? O filme que a Fabiana colocou realmente é muito bonito, o Soul. E para mim o que vem é o seguinte, né? O ponto é realmente o equilíbrio da busca interna mesmo, para a gente fazer o nosso eu ser a fonte inspiradora de todas as nossas ações, né? Eu gostei bastante dos dois textos. E quando a gente fala, a Fabiana também falou um ponto do propósito, eu vejo muita gente hoje num propósito muito assim superficial e num efeito manada muito grande, né? E isso é ruim. E é o que eu procuro conscientizar todo mundo que assim eu consigo conversar para justamente buscar o que é importante para cada um, né? Porque a conectividade das coisas, indo no primeiro texto, também é muito importante, porque você vê, nada acontece sozinho. Não adianta ter o conhecimento se não tem ação. Não adianta ter a iniciativa se não tem uma outra coisa. E é importantíssimo para mim reforçar isso em todos os momentos. E quando a gente conecta começa a fazer a caridade, cada um no seu tempo, a gente percebe que pequenos movimentos vai ressignificando tudo dentro da gente, né? Porque você vai mudando seus valores assim de uma maneira muito grande e você não quer mais investir tempo em coisas que não está conectado com algo maior, né? E aí vem a sociedade que acaba trazendo rótulos para a gente que até o coração da mãe, né, vai para o cara que está lá no leito e não, né, porque perante a sociedade, alguém que está no hospital é alguém que precisa de muito de ajuda e alguém que está frequentando altas rodas, com luxo, isso e aquilo, é um cara que está socialmente bem. Então, esse aqui é o rótulo do bem, esse aqui é o rótulo do carinha que está ferrado, né? Então, é o materialismo mesmo da coisa. O equilíbrio aí, indo pro espiritual e pro o que realmente tem valor dentro da gente. É isso que movimenta, é isso que faz valer a pena. E é um caminho sem volta. Verdade. Pronto, falei. Não, mas é verdade. Acho que eu não tenho nada a complementar, porque no fim é isso, né? Mas eu acho que esse caminho, acho não, né? Tudo é dádiva. Esse caminho de descobrir, de aceitar, que tem muito, muito a ver com chamado e com escolha, né? Ele vai. E o Ele tempo de vai. cada um também, né? E, 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 e ele vai acontecer, né? Assim, não tem jeito. O nosso movimento, ele é inexorável a Deus, né? Deus no sentido amplo e universal, né? A centelha divina, o todo. E aí, através disso, a gente vai caminhando para ele. Não há nada que nos faça não ir caminhando para ele. E aí, cada um caminha a seu tempo.
né? Eu acho muito bonito uma passagem de Emmanuel que ele fala que assim, né? Uns caminham a passos largos, outros caminhos a curtas passadas, uns param no meio do caminho e outros não param nunca, né? Então é sobre isso no final do dia, né? É sobre a nossa caminhada. E cada um caminha sozinho, embora tenhamos sempre ao nosso lado muitos amigos, mas cada um tem o seu tempo de caminhar. E não quer dizer que é mais certo ou mais errado, não tem Não, esse julgamento de valor, né? não tem. Tem só aquilo que cada um sente. E aí eu acho que o nosso sentir é o que determina se estamos no bom ritmo ou não em relação à nossa caminhada. Porque, no geral, a forma como nos sentimos ou a forma como a vida nos impacta denota ou traz o tom do quanto estamos em sintonia com a nossa frequência divina, o quanto estamos em sintonia na nossa marcha, né? No nosso retornar ao Pai, né? Nos conhecer e nos reconectar. Mas sem muita fome, né? Como diria, tem um texto lindo do Gurdjieff que eu acho mal barato, que ele fala sobre o lobo, que o lobo resolveu se transformar. Ele chegou no meio-dia, chegou para o padre, falou: Padre, eu não vou mais comer as suas ovelhas. Então eu agora serei um lobo do bem. Então eu não vou mais comer as ovelhas, eu vou rezar, eu vou aqui me dedicar à oração. E aí ele começa a rezar, e o negócio começa, né? Então começa lá, fica rezando, 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 começa a ficar com fome. E aí começa a ver as ovelhas lá fora. E aí ele fala: ai, padre, que hora que vai acabar? Porque, né, eu tô com fome. E ele quer ir o quê? Comer as ovelhas. E aí é um texto muito, muito bonitinho do Gurdjieff. Na verdade, ele fala sobre que a gente não tem que ser afoito nas nossas decisões, nos nossos processos de mudança, porque nenhuma coisa afoita funciona, né? Não adianta a gente chegar de um dia para um dia e falar assim: bom, eu vou virar vegetariano, ou como lobo, vou virar uma pessoa boa, não vou mais comer as suas ovelhas, se a gente ainda tem fome, né? Tem a ver com como que a gente pode nos compreender e, a partir daí, realizar os nossos processos de mudança na velocidade que nos permite ser serenos, perenes e, né, e avançar aí com segurança nessa jornada. Mas é bem bonitinho, depois eu compartilho o texto com vocês dessa parábola do lobo, porque ela é engraçada ao mesmo tempo que ela é muito profunda, mas muito bacana. Bom, obrigada pelos textos comentados, pelo nosso encontro. Eu vou pedir agora para que a gente faça uma oração, vou ler um texto do Evangelho, que eu senti muita vontade, agora eu vou fazer uma oração, para que a gente, através dessa oração, se conecte à nossa lista de oração, às pessoas que participam da nossa lista de oração, aos nossos irmãos mais necessitados, aos nossos parentes, aos nossos amigos, às pessoas que a gente ama, né? Que a gente possa endereçar amor para eles agora, nesse momento, que a gente possa endereçar carinho, que eles se sintam acolhidos, que nós possamos nos sentir acolhidos com a energia que a gente traz entre nós e dos nossos amigos espirituais. Eu acho que é sobre isso. Então, gostaria de trazer aí uma energia de acolhimento ao fazer essa oração de encerramento. E depois eu vou deixar vocês cantarem uns pontinhos. Vou cantar um, aí vocês podem cantar cada um mais um pouquinho. Rogamos a Ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou as nossas oportunidades nos círculos interplanetários, nós te agradecemos os benefícios concedidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeitos. Mais do que nunca reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou tão deficientes instrumentos na concretização de tão sublimes desígnios e eficientes benefícios.
vigilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo, longe do ninho, encontrarmos-nos aqui, venturosos e confiantes aos pés dos teus desvelados emissários, que nos amparou e estenderam as mãos amigas e fraternas. Como agradecer-te pelo tesouro apreciável das bênçãos celestes. Teu caminho santificante, seguindo-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência, nos vales das sombras deste provisório círculo da carne. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda neste deserto de incompreensões e sofrimento. Nada fizemos por merecer-te, assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além da boa vontade construtiva e o desejo sincero de alcançar as sublimes esferas superiores. Vacilamos constantemente, dando ponto aos caprichos envenenados que nos obscurecem a existência e que nos afastam de tão nobres sentimentos de entendimento e compreensão de teus santos desígnios. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos no trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, direcionado para as esferas mais altas em tua direção. Desculpe-nos, ó Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade, libertada pelos caminhos das sombras purificadoras. Não possuímos nada de belo a oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração humilde e sincero em profundo anseio de libertação. Recebe o Senhor, como demonstração de confiança de seus discípulos pequeninos e enche-os de novo com tuas sacrossantas determinações. Reconhecida a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos redentoras e soberanas. Conduze-nos aos teus outros abrigos e renova-nos por compaixão de sermos úteis em tua causa em favor de nosso próprio benefício. Cheios de alegria, abençoamos o suor do sacrifício que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos os velhos erros do coração, a fim de que possamos colaborar em nossa própria ascensão através das escalas evolutivas e gloriosas. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos. Inspira os teus discípulos iluminados para que apresentem o teu espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desvelados e dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. E ao encarar este ato de sincera gratidão, enviamos o nosso pensamento de amor e de alegria a todos os nossos companheiros de lutas nos mais diversos mundos da vida planetária, convidando-os em espírito para glorificar o teu nome, os teus desígnios e tuas obras para sempre. Amém. Acho que é sobre isso, né? A gente poder se conectar ao nosso Pai Oxalá, agradecer a oportunidade desse momento, aos bons espíritos e oferecer a Deus o nosso melhor, que somos nós mesmos, com todas as nossas perfeições e imperfeições, né? Com todas as nossas luzes e com todas as nossas oportunidades aí de melhoria. Acho que é sobre isso. Então, eu vou cantar um pontinho aqui, aí eu passo para quem quiser cantar um pontinho, levanta a mão antes da gente encerrar. Eu vou cantar, eu acho que um ponto de caboclo. Como aquele na... Deixa eu ver. Ogum, Ogum, ye, Ogum, Ogum choroque, Ogum, Ogum, ye, Ogum, Ogum choroque, meu Senhor das estradas, Ogunhê, abra meus caminhos. Ogunhê, meu Senhor da porteira. Ogunhê, ele é meu pai. Ogun choroque.
Ogum, 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 Choroque. Saravá, meu pai Ogum. É um excelente ponto, né? Ogum aí é o senhor das estradas, o senhor dos caminhos, é o senhor do ferro, responsável aí para queimar no fogo as nossas paixões, né, inferiores e as nossas tendências, né, no nosso caminho evolutivo. Salve a força de Ogum. Posso? Lógico. Seus 7 flechas mora no meio da mata. Sua choupana quem lhe deu foi Oxalá. Seus 7 flechas mora no meio da mata. Sua choupana quem lhe deu foi Oxalá. Ele deu o arco, deu a flecha, deu o botoque, deu as matas da Jurema pra ele passear. Lê, 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 ah. Seus 7 flechas chegou nesse congá. Lê, 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 ah. Seus 7 flechas chegou nesse congá. O que arô? Saravá. Bom, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos e de podermos ter orado juntos, né, em nome daqueles que amamos, pedindo ajuda a Deus, ao nosso Pai, dos textos comentados, das discussões que tivemos, e que essa energia, né, de reflexão, de chamado de escolha, possa nos ajudar e ajudar todos aqueles que se conectaram com a nossa energia hoje, e que podem se conectar com a nossa energia em algum momento, através desse vídeo, que vai estar sempre disponível no nosso canal. Muito obrigada, gratidão infinita, Satnam, Saravá, bom final de semana, bom domingo a todos, sejam muito felizes. Tchau, bom final de semana. Boa noite. Tomem Saravá. Saravá. Tomem suas aguinhas, acendam suas velinhas e durmam em paz. Satnam. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, Neide. Boa noite, boa Boa semana, noite. pessoal. Boa noite.